Queridos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus esteja indo à sua casa com toda a alegria, com toda a força, com todo o teu Espírito Santo inundando a sua vida. Que Deus esteja cobrindo a sua casa, a sua família, com a tua glória e o teu poder. Mais uma vez aqui para conversar com você um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil parar para ouvir, porque nós recebemos muitas coisas, recebemos mesmo, eu sei disso, recebemos muitas informações, sejam vídeos de mensagem, sejam vídeos de variados, né? Mas nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem para falar para mim e para você. Tá bom? Eu gostaria de colocar a minha e a sua vida diante de Deus. Você quer orar comigo? Dobra a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Paizinho querido, nós louvamos o Teu nome e pedimos ao Senhor que esteja cuidando de cada um de nós nesse momento aqui, Pai, onde estamos dedicando um tempinho para falar contigo e ouvir a Tua voz. Pai, esteja cuidando do nosso coração, das nossas intenções, sonhos, desejos e tudo aquilo que vai dentro do nosso coração, todo medo, toda angústia. Pai, que o Senhor possa estar cuidando de cada situação na vida dos teus servos e na minha vida também, porque o Senhor me conhece e sabe como estou. Pai Celestial, muito obrigado por tudo, obrigado pelo teu cuidado, porque o Senhor a cada dia nos conforta, nos consola e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim diz a tua palavra e nós cremos nela. Muito obrigado por tudo, é o que te oro e te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu queria conversar com você sobre um evangelho relevante. Um evangelho relevante, ele tem início no nascimento de Jesus Cristo. No nascimento de Jesus Cristo, quando ele vem em forma de homem, enviado por Deus, para viver tudo isso que vivemos aqui, para passar o que passamos, para sentir o que sentimos e para vivenciar aquele sentimento humano, porém sem pecar. Viveu e morreu por nós, nos dando a chance de vivermos uma regeneração em Cristo Jesus. Um evangelho relevante, ele vai trazer uma consequência muito grave na nossa vida, que é a consequência de mudança completa de paradigma, mudança completa de pensamento, mudança completa de ações e de pensamentos. Um evangelho relevante não é um evangelho de palavras, não é um evangelho de simplesmente vivenciar quando tudo está bem, quando o Senhor respondeu a minha oração. O evangelho relevante é quando estou passando por luta e o Senhor está assim do meu lado. Um evangelho relevante é quando eu passo por tribulações e eu sinto a poderosa mão de Deus me segurando. Quando Paulo estava passando por tribulações, preso, ele mesmo assim orava e cantava ao Senhor, porque ele sabia em quem ele cria. Esse é um evangelho relevante, mesmo assim ainda pregava para os carcereiros. E será que temos feito isso? Quando vêm as lutas, quando vêm as tribulações, ou nós nos escondemos e não temos a coragem de dizer, estamos passando, mas o Senhor há de nos levantar. O Senhor tem nos sustentado. Eu queria te incentivar, irmãos, a louvar ao Senhor e a engrandecer e a orar, mesmo quando tudo não está bem, porque Ele está cuidando de nós. O Senhor diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Em Hebreus 4:12 vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz como espada de 2 gumes. Só que tem um problema. Ela faz divisão entre juntas e medulas e revela o que há de pior em mim e em você. Por isso nós temos dificuldades em relacionarmos com a palavra de Deus, porque ela é a verdade.
Nós temos muita dificuldade em entender o que Deus quer para nós, porque nós não queremos ser confrontados, nós não queremos ser. Nós queremos continuar no nosso comodismo, na nossa vida tranquila. Um evangelho relevante, ele tem que trazer mudança de vida, mudança de paradigma, mudança de pensamento. Eu não posso viver um evangelho só de aparências ou de quando tudo está bem, porque Deus respondeu, glória a Deus. Tenho bens, tenho carro, tenho tudo, glória ao Senhor. Mas quando a coisa está mal, quando eu perco tudo, quando as coisas não vão bem, eu me escondo, porque esse Deus que eu pregava funciona para os outros, mas para mim não. Queridos, o mesmo Deus que funciona para o outro funciona para você. O mesmo Deus que providencia a bênção para Davi quando ele pecava e se humilhava diante de Deus, ele é o Deus que vai providenciar a sua bênção também. Mas isso não impediu que Davi passasse por lutas, por pecados, por tribulações. E ele mesmo clamava ao Senhor, Senhor, a minha alma está abatida, venha ao meu socorro. Um evangelho relevante é esse, quando nós cremos que o Senhor está nos sustentando. Muitas pessoas têm dificuldades em crer neste Jesus, que eles mesmos dizem que não tem relevância nenhuma. Essa palavra que não tem poder nenhum, porque foi escrito por homens. Vocês entendem? Mas por que incomoda tanto essas pessoas? Por que esse Jesus que não tem relevância nenhuma e uma palavra que foi escrita por homens incomoda tanto? Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra potestades deste mundo mau, contra Satanás e os seus anjos. É por isso que eles tentam calar-nos, por isso que eles tentam fechar a palavra de Deus, por isso que eles tentam impedir que a palavra de Deus seja proclamada. Então, queridos, entenda que a palavra de Deus é a verdade. E quando a gente conhece a verdade vos libertará. E ela revela mesmo, ela revela aquilo que há de podre dentro de nós. Aquilo que há de mais podre, aquilo que há de mais sujo. E a gente precisa relacionar a palavra de Deus com a nossa vida, para que a gente possa ser confrontado e causar essa mudança verdadeira em nós. Que Deus possa estar te abençoando. Então, muitas das pessoas hoje que criticam a palavra de Deus, ou eles não tiveram nenhum tipo de contato com ela, não a conhecem, porém, então, não sabem da eficácia dela, ou muitos conhecem e sabem da verdade que ela é e não querem ser confrontados por ela, porque sabem que ela é a verdade e que ela vai revelar esses podres que há em mim e há em você. Então é preciso ter, quando a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, que vai revelar, a gente precisa saber de que realmente a gente vai passar por uma mudança. E muitas vezes as mudanças, muitas vezes não, na maioria das vezes, as mudanças doem muito. As mudanças fazem uma bagunça na nossa vida, para depois tudo se ajeitar. Quando a gente faz mudança, né, na nossa casa, a gente sabe, tudo precisa ir para caixas, precisa ser embrulhado, precisa ser, então daqui a pouco você já não sabe mais o que é panela, o que é roupa, o que é, mas depois que você vai para a tua casa nova e você sabe onde você vai colocar tudo, você vai tirando do pacote. Ah, isso aqui são cobertores, eu vou botar lá no meu guarda-roupa. Isso aqui são panelas, eu vou botar lá no meu armário de cozinha. E aí começam as coisas a se ajeitarem, porque o Senhor está no comando. Mas quando eu não faço mudanças, ela fica acomodada e fica a sua vida como ela está. Vamos pensar um pouquinho. Lá em Efésios diz assim, ó, Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para o seu louvor. E esse evangelho relevante
precisa passar por isso, por Jesus Cristo, pela sua palavra que é viva e eficaz, que causa essa mudança toda e para que a gente possa ser para o louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas houve uma ingerência no meio desse caminho, porque o Senhor nos criou para o louvor, mas houve o pecado. E em Romanos 3:23 diz que nós pecamos e afastamos do projeto inicial de Cristo. Nos afastamos do projeto inicial. Mas o Senhor está de braços abertos. O Senhor está aqui. E muitas vezes nós queremos culpar, e essas pessoas culpam a Deus por todas as coisas que estão acontecendo. Olha aí, ó, tá vendo? Se esse Deus existisse, não estaria acontecendo tudo o que está acontecendo. Eu muitas vezes poderia dizer também, por que eu passei por tantas coisas? Por que estou passando por tantas coisas? Se Deus existisse, por que eu estou passando por isso? Por que muitas crianças morrem, muitos inocentes morrem? Por que essa pandemia toda? Queridos, Deus nos ama, Ele nos fez para o louvor da sua glória, mas o pecado mudou esse trajeto, essa primeira e objetivo do Senhor na nossa vida, que era o louvor e glória do teu nome. Então precisamos entender que Deus, Ele não nos está castigando, Ele não está alheio a isso, mas Ele simplesmente permite que tudo isso aconteça pelos nossos próprios erros. Então, nós precisamos entender na palavra de Deus que esse evangelho vai ser relevante quando eu entendo que o Senhor, mesmo nas horas de tribulação, Ele está me sustentando. Esse Deus é relevante quando eu entendo que esse Deus não é um Deus vingativo. Ele te deu escolha. Ele te deu um livre-arbítrio para entender que Ele existe ou você dizer que Ele não existe. Então, para aquele que está olhando do prisma de que Deus é o Filho de Jesus, é o Filho de Deus e que a cruz é relevante para mim, Ele é poder. Mas para aquele que está olhando do prisma de que eu não entendo, eu não quero crer nessa palavra porque Jesus é irrelevante, a sua palavra não tem poder algum, eu vou dizer que essa cruz, esse Jesus, é loucura. Então eu preciso me posicionar e essa mudança, essa palavra de Deus vai trazer essa mudança para mim e para você. Na minha e na sua vida. Então é preciso entender que Deus nos dá esse livre-arbítrio. Também há aqueles que, pelos mesmos motivos, se aproximam de Deus. Né? Se, por um lado, tem muitos que se afastam de Jesus por essas coisas que estão acontecendo, por essas pandemias, por essas atrocidades que eles jogam a culpa em Deus, muitos se aproximam de Deus pelo mesmo motivo. Por saber que nós somos pecadores e de que nós vamos ser julgados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Queridos, entenda que os planos de Deus não são os nossos planos. Entenda que o Senhor está carregando você e a mim no colo. Que apesar de tudo isso, a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Salmos 91, 7. Que Deus esteja falando ao seu coração. Que Deus esteja trabalhando no teu coração para que esse evangelho que é verdade, esse evangelho que é puro, e esse Jesus que morreu por mim e por você, que viveu aqui na terra para provar o quanto Ele nos ama, que o Senhor possa estar tocando no teu coração, em nome de Jesus, que Ele possa encher a sua casa, a sua família, a tua vida, o teu trabalho, de tua paz e de tudo aquilo que você precisa. Faça desse evangelho um evangelho relevante para você. Aceite a transformação que Jesus quer fazer, a mudança
primeiro vai fazer essa bagunça na tua vida. Vai fazer. Você não vai entender nada. Vai ficar tudo confuso, tudo em caixas, né? Como as nossas mudanças. Vai ficar tudo em caixas, mas daqui a pouquinho você vai entender. Cada coisa vai para o seu lugar. E o Senhor vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus possa fazer você próspero e que você possa ser relevante na vida de alguém. Eu quero ser relevante na tua vida. Eu quero ser uma bênção e quero que você seja uma bênção na minha vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre mim. Que a gente possa estar olhando para a cruz e nos confrontando com a sua palavra dia a dia, entendendo que ela é a verdade. E que a gente precisa entender que a gente precisa de mudanças. A gente precisa. Que o Senhor possa te abençoar. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Eu quero voar, o céu é meu limite. Eu quero subir pra com Cristo morar. Vamos louvar? Eu quero voar, o céu é o meu limite. Eu quero subir pra com Cristo morar. Ele não é homem pra mentir, tudo que prometeu vai cumprir. Eu creio em Deus, eu creio em sua palavra. Oh, oh, oh. Ele não é homem pra mentir, tudo que prometeu vai cumprir. Eu creio em Deus, eu creio em sua palavra. Oh, 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 oh. É verdade, não posso duvidar. O meu coração firmado está, pois não há amor maior de se entregar por mim, sendo eu um pecador, sendo eu um pecador, me garantiu vida eterna junto a Deus. Ele não é homem pra mentir, tudo que prometeu vai cumprir. Eu creio em Deus, eu creio em sua palavra. Ele não é homem pra mentir, tudo que prometeu vai cumprir. Eu creio em Deus, eu creio em sua palavra. Oh, 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 oh. Você pode cantar comigo? Eu creio. Ele não é homem pra mentir, tudo que prometeu vai cumprir. Eu creio em Deus, eu creio em sua palavra. Ele não é homem pra mentir, tudo que prometeu vai cumprir. Eu creio em Deus, eu creio em sua palavra. Oh, 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 oh. Que
Que Deus abençoe você e até uma próxima. Tchau, tchau.